Olá, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live de segunda-feira, falando sobre cirurgia plástica, procedimentos estéticos, beleza, rejuvenescimento, e hoje sobre um tema muito agradável que agrada todo bom cirurgião plástico, que é a cirurgia plástica reparadora, também conhecido como cirurgia plástica reconstrutora, né? Eu digo que é um tema que nos agrada muito, agrada todo bom cirurgião plástico, porque a cirurgia reparadora é o início, né, é a origem da cirurgia plástica, é onde a cirurgia plástica começou e onde os procedimentos de hoje em dia, né, as cirurgias estéticas, as mudanças estéticas de qualquer parte do corpo, tem origem, né, tem a sua fundamentação na cirurgia reparadora, né? A gente costuma dizer que a cirurgia plástica é uma só, né? Não existe o cirurgião plástico estético, o cirurgião plástico reparador, não existe a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora como duas coisas separadas. A cirurgia plástica é uma unidade só, que tem diferentes ramos, mas que mistura profundamente as características e os fundamentos das duas coisas, né? Então, a cirurgia plástica surgiu mesmo com esse intuito de reparar nas reparações de nariz, nas reconstruções de nariz, principalmente com retalhos do antebraço, retalhos da fronte, da região da testa, né? Então, essa foi a origem da cirurgia plástica como reconstrutora. Mas nada não existe, né, reconstrução que não tenha um aspecto estético como um objetivo principal também, além da funcionalidade, né, além das características funcionais do membro ou do órgão que está sendo reconstruído, o aspecto, a questão visual, né, a questão estética, também é um parâmetro que a gente utiliza nas reconstruções de qualquer que seja a região de couro cabeludo, que é muito comum, reconstruções de face, de nariz, de orelha, de lábio, reconstrução de membros, perna, antebraço, braço, reconstruções de sequelas de queimadura, reconstruções de sequelas de traumas ou doenças ortopédicas, principalmente nos membros. Isso tudo tem, além do objetivo funcional, além de restabelecer a função daquele membro, também tem um aspecto, um fim estético, né? A aparência que o membro ou que a região do corpo vai mostrar para as outras pessoas também é tão importante, né? Também bastante importante para poder manter aquele membro ou aquela região do corpo com um aspecto socialmente aceitável, socialmente agradável e diminuir o constrangimento, diminuir o incômodo que o paciente possa ter com essa alteração decorrente do trauma, decorrente de alguma doença, algum tumor, alguma lesão mais extensa que precise de fato da cirurgia reconstrutora. E além disso, além desse caráter estético que toda cirurgia reparadora tem, os princípios de reconstrução, os princípios básicos, né? A fundamentação da sobrevida, né? Da confecção dos retalhos, o uso de enxertos de tecido de outras regiões, isso tudo é comum aos dois ramos da especialidade, tanto a estética quanto a reparadora. Então não dá para dizer que exista um cirurgião plástico estético e outro reparador, isso não faz sentido, né? Porque o embasamento teórico, o embasamento de confecção das estruturas, das técnicas cirúrgicas é o mesmo. O mesmo princípio que a gente usa para um retalho de reconstrução de membro é o princípio que a gente vai usar para os retalhos de mamoplastia, por exemplo, né? Os mesmos princípios de enxerto de pele, de enxerto de tecido que a gente usa para restaurar uma queimadura, uma lesão, uma sequela de queimadura, é o mesmo princípio que a gente vai usar para os enxertos numa rinoplastia estética. Para estruturar o nariz, para manter o nariz da forma que a gente quer, a gente precisa respeitar os mesmos princípios que nós respeitamos no enxerto de pele, né? Para reconstruir uma sequela de queimado ou uma cicatriz, uma retração cicatricial de algum outro motivo, né? Isso mostra muito bem, muito claramente que
a cirurgia plástica estética e reparadora são a mesma entidade, né? Só tem nomes diferentes porque tem enfoques principais diferentes, mas estão extremamente entrelaçadas, extremamente ligadas uma à outra, como uma especialidade única que é a nossa cirurgia plástica. Então, dito isso, feita a nossa introdução tradicional, alguns campos da cirurgia plástica reparadora são mais frequentes. A gente tem um contato maior, a gente tem uma vivência maior e acabam tendo um papel mais ativo no nosso dia a dia e que a gente tem um contato maior. Um deles, como eu já falei aqui, já mencionei várias vezes hoje, é o tratamento de queimados, né? O tratamento das queimaduras, tanto na fase aguda quanto nas suas sequelas, né? A gente já falou bastante de queimado. Queimadura é uma lesão extremamente grave, né? Que deixa muitas sequelas, tanto no aspecto físico quanto na funcionalidade dos membros e do corpo dos pacientes. Então, é uma doença extremamente grave. A gente tem que ter muito cuidado para prevenir, que a única forma de evitar que uma queimadura grave deixe uma sequela importante é que ela não aconteça, é evitando que ela aconteça, ou seja, com a prevenção da queimadura. Mas uma vez que ela tenha acontecido, a gente utiliza exatamente desses princípios que eu falei anteriormente, né? Os enxertos, os retalhos principalmente, para fazer a reconstrução, para fazer o restabelecimento da cobertura da pele no organismo do paciente, né? Então, o tratamento de queimados é um braço, um ramo da cirurgia plástica que é muito importante, é extremamente importante, nos dá um grande conhecimento em relação aos enxertos, aos retalhos, à viabilidade dos tecidos e a nossa capacidade em restabelecer função aos pacientes e aos membros, né? Então, só para cumprimentar as pessoas que já me deram oi aqui, boa noite para Lilian, tudo bem? Regina, oi, boa noite. Simone, oi Simone, tudo bem? A Maria Vieira quer tirar a barriga de pochete, nós estamos à disposição, só a gente programar. Regina, doutora especial, muito obrigado. Nath Oliveira, melhor médico de estética e reconstrução também. É a mesma grande árvore. A Marinei está pedindo pro meu pai participar das lives. Eu tô tentando convencê-lo, mas você sabe como é que ele é, né? Já mais no jeito dele. Mais reservado. Mas ele dá muitos palpites, ele dá muitas orientações para as lives e para tudo mais também. Fernanda, a autoestima agradece, com certeza, né, Fernanda? É isso aí. A autoestima, tanto dos pacientes de estética, que tem uma melhora na forma de alguma parte do corpo que incomoda, e principalmente nos pacientes da reparadora, que tem, além dessa melhora estética, além de um ajuste mais fino na estética e na aparência, tem o retorno, a restituição da funcionalidade da estrutura que antes estava prejudicada por algum trauma, por alguma doença, algum câncer, algo assim. Luana Lima não vê a hora da cirurgia dela. A Marinê é paciente, a família toda. Que bom, ótimo. Muito bem, vou trazer ele para conversar com a gente de forma mais presente, porque tá precisando mesmo. Várias pessoas já me cobraram. Bom, muito bem. A Simone disse que quase saiu correndo para tirar os pontos. Oh, meu Deus, que drama, hein, Simone? Que nada, você tirou de letra. Foi super tranquila. Bom, então, continuando um pouquinho sobre a cirurgia reparadora, uma das coisas que nós descobrimos, que a gente tem usado muito, que é uma coisa extremamente antiga, mas que cada vez a gente descobre mais propriedades e que o campo da queimadura, dos tratamentos queimados trouxe muito pra gente, é o uso da gordura. A gordura corporal tem propriedades regenerativas dos tecidos fantásticas.
Então, nós temos usado muito a gordura no tratamento de diversas feridas, de queimaduras, feridas em pernas, em braços, antebraços, feridas crônicas, em couro cabeludo, às vezes feridas complexas que têm exposição dos ossos, exposição dos tendões. O uso da gordura, aquela mesma gordura que a gente faz, que a gente usa na lipoescultura, aspira a gordura de onde ela está sobrando, digamos assim, onde ela não está sendo tão necessária na lipoescultura, e a gente enxerta no lugar para ela ficar, para dar uma melhorada no contorno, né? E no tratamento das feridas, na cirurgia reconstrutora, a gente usa essa gordura também para restabelecer, para regenerar tecidos de fato, né? Para estimular o tecido que a gente chama de granulação, que é uma vascularização nova para a região e permite então que a gente faça um retalho, faça um enxerto para reconstruir aquela região. Então a gordura tem essa propriedade super interessante, entre outras propriedades espetaculares, né? A gente trata também sequelas de cicatrizes, às vezes uma cicatriz traumática, ou uma cicatriz, mesmo uma cicatriz cirúrgica que tenha sido feita numa situação de urgência, uma cirurgia de urgência, ou uma cicatriz da infância que acabou evoluindo como uma sequela, alguma retração. Não é incomum algumas retrações de glúteo, né, secundárias a infecções pós-injeções, algo assim, ou mesmo depois de trauma, a criança machuca e acaba crescendo com aquela cicatriz e faz uma deformidade que incomode, né, que prejudica a forma e prejudica a função também de determinado membro, pode alterar a posição dos olhos, a posição das pálpebras, uma retração de comissura labial, por exemplo, atrapalhar o formato da boca. Isso tudo a gente usa muito hoje em dia o enxerto de gordura, né? Tem propriedades muito interessantes, muito favoráveis para a reconstrução, tanto em termos funcionais, né? Melhora da qualidade da cicatriz, melhora da elasticidade da pele, melhora da vascularização, da qualidade da região, do volume, restabelece o que foi perdido por causa da retração cicatricial e também deixa um aspecto estético muito interessante. Então a gordura tem sido uma grande aliada, usando mais uma vez um gancho, também na reconstrução de mama. As reconstruções de mama são um capítulo extremamente importante. Só agradecer a Simone aqui, que ela está de brincadeira com os pontinhos. Muito obrigado pela recomendação. A Gabriela também está batendo palmas aqui, nossa residente, que acompanha a gente sempre. Deus abençoe, doutor. A Luana. A Ana Luísa está perguntando se o enxerto de gordura é permanente, não quanto tempo dura. O enxerto de gordura tem algumas propriedades em relação à durabilidade e à integração, né? Que é o que a gente chama o fato da gordura, sim, passar a viver na região em que ela foi colocada como se ela fosse nativa daquele lugar. Então, quando a gente faz um enxerto de gordura, a gente espera que em torno de 30% a 50% dessa gordura, isso vai variar um pouquinho de acordo com o tipo de gordura que a gente utiliza, o lugar em que essa gordura é enxertada, o tipo de tratamento. Nos tratamentos estéticos, por exemplo, o índice de absorção da gordura é um pouco menor. Nos tratamentos reconstrutores, como eu estava falando a respeito das cicatrizes, das retrações cicatriciais, a tendência é que a gordura seja um pouco mais absorvida, apesar de isso não prejudicar os efeitos benéficos que ela traz no aspecto de regeneração tecidual. Então, em torno de 30% a 50% dessa gordura tende a ser absorvida. E o resto da gordura passa a se integrar naquela região, passa a fazer parte da região onde ela foi enxertada como se fosse nativa daquele lugar. Então essa gordura, esse percentual de gordura que fica nativo daquela região vai se comportar da mesma forma que a gordura no seu entorno. Se o paciente ganha peso, ela vai aumentar de tamanho. Se ele emagrece, ela vai diminuir de tamanho. E a partir daí vai fazer parte daquela região de forma indefinida. A gente costuma usar um número um pouco de referência, né, o tempo de aproximadamente 5 anos, que é o tempo em que o paciente
tende a manter aquelas características corporais sem grandes mudanças. Então, o efeito, a gente considera que ele pode ser esperado que dure em torno de 5 anos. Mas caso se o peso for mantido, se as características corporais permanecerem, esse enxerto que se integrou passa a fazer parte daquela região e vai se comportar, né, de acordo com o comportamento do resto do corpo do paciente. A mesma coisa vai acontecer com o enxerto de gordura na mama, que é mais um campo da cirurgia plástica, como eu tinha começado a dizer, e que tem muitas semelhanças, tem uma interface muito grande com a cirurgia estética. A gente utiliza enxertos de gordura tanto na cirurgia estética quanto na cirurgia reconstrutora de mama. É muito, muito frequente hoje que a gente faça reconstruções de mama com enxertos de gordura, desde reconstruções extensas, reconstruções de praticamente todo o volume da mama, até pequenos retoques, pequenos refinamentos para deixar a mama reconstruída após uma mastectomia, após um tratamento oncológico, para deixar essa mama o mais natural possível, o mais parecido com uma mama natural que a gente conseguir. Então, a gordura, além das propriedades regenerativas, de melhorar a qualidade das cicatrizes, da mastectomia, etc., ela também vai dar volume da mesma forma que a gente usa na mamoplastia. Por exemplo, quando a gente faz uma mamoplastia híbrida, né, uma mamoplastia de aumento híbrida, com o uso de prótese e de gordura, ou nos pacientes que não querem colocar prótese e querem um aumento menor, a gente pode usar só o enxerto de gordura. Então, é o mesmo princípio para dois tratamentos que parecem tão diferentes, mas que em termos de fundamento, são muito semelhantes. Então, a reconstrução de mama, além da gordura, obviamente, tem todos os outros armamentos que a gente já usa há muitos anos, né? Os retalhos do abdômen, os retalhos do dorso, os retalhos microcirúrgicos, né, que vão repor o volume da mama retirado na cirurgia e a pele quando é necessário, as próteses de mama, os expansores, para manter o volume, tolerar a radioterapia, que muitas vezes vai seguir a cirurgia no tratamento do câncer de mama, e os enxertos para reconstrução de areola, por exemplo, os enxertos de gordura para restabelecer o volume, e os retalhos locais para reconstrução de areola, reconstrução de mamilo, para que a gente tente deixar a mama mais parecida possível com uma mama natural. Mais uma vez, restabelecer a função da mama como um marco social, um marco de feminilidade da mulher e, obviamente, isso traz um benefício estético incalculável. Então, mostrando que, mais uma vez, que a interface entre a cirurgia reconstrutora e a cirurgia estética é enorme, né? Como eu disse, é a mesma árvore com alguns galhos diferentes. Muito bem, continuando então, falar de um outro tipo, de cirurgia reconstrutora, né? A gente já falou de reconstrução de tratamento de queimados, falando de reconstrução de mama, falando do uso da gordura e de outras técnicas para tratamento de cicatriz, de retração cicatricial, de sequelas de cicatrizes que geralmente acontecem na infância e acabam se exacerbando ao longo do crescimento das pessoas. Então, vamos falar de uma outra coisa, né? Reconstrução de estruturas da face mesmo, né? É muito frequente no nosso país o aparecimento de tumores de face, né? Por quê? Por causa da exposição solar. Existe uma grande incidência de raios solares no Brasil, é um país tropical, né? Tem uma insolação grande, a exposição solar da nossa população é grande, tanto de forma cultural, quanto mesmo no trabalho, né? Na zona rural é muito frequente, e ainda, infelizmente, uma cultura pequena de uso do protetor solar, e mesmo os pacientes, as pessoas mais antigas, os pacientes de mais idade, isso nem era uma opção, né? Por muitos anos da vida deles, nem existia o protetor solar. Então, é muito frequente que
que apareçam tumores de pele. E alguns desses tumores têm como característica acometerem exatamente as áreas fotoexpostas, que a gente chama, que são exatamente as áreas do corpo que estão expostas ao sol. Nada mais exposto ao sol do que o próprio rosto, né? As orelhas, o nariz, a bochechinha, né? O malar, o couro cabeludo dos pacientes que não têm muito cabelo. Então, esses pacientes têm um grande risco de desenvolver tumores de pele, principalmente quando tem a pele mais clara. Retirar esses tumores e fazer reconstrução, muitas vezes é um desafio para o cirurgião plástico, porque qualquer mudança, por menor que seja no rosto, na região do nariz ou das orelhas, da boca, pode trazer, se não for realizada da forma adequada, pode trazer uma mudança estética importante. Então, existe uma preocupação estética muito grande relacionada com esse tipo de reconstrução, né? Que são as reconstruções de face, de nariz, de orelha, de boca, né? Pós-cirurgia oncológica, pós-retirada de tumores de pele. Então, é muito importante que os tumores, as lesões de pele, principalmente na face, nas orelhas, né, no nariz, sejam avaliadas sempre por um cirurgião plástico, sejam sempre tratadas por um cirurgião plástico, para que a gente possa usar as armas, né, os recursos que a gente domina, que a gente possui, para fazer a reconstrução dessas lesões, a reconstrução dessas regiões mais delicadamente, mais adequadamente. Vou responder algumas perguntas aqui. A Ana Lúcia está perguntando se existe alguma possibilidade da blefaroplastia dar errado, como, por exemplo, o olho ficar mais apertado. Ana, eu não sei se eu estou visualizando muito bem o que você está se referindo. Existe uma possibilidade, sim. Muitas vezes a gente realiza uma manobra que se chama cantopexia, que é firmar a região, o terço médio da face, prendê-lo no osso aqui da órbita, para que o rosto dê uma levantadinha, faça um pouquinho de lifting, né? Às vezes, se esse ponto foi dado um pouco mais apertado, alguma coisa assim, o olho pode ficar um pouquinho apertado. Não é comum, não é uma coisa que a gente veja com frequência, mas talvez possa ser isso que está te dando essa impressão de que o olho está apertado. É bom conversar com uma pessoa que te operou, para ver direitinho. Simone, como amenizar a cicatriz da blefaroplastia? Já te contei, não pode tomar sol. Né? O sol é inimigo das cirurgias, das cicatrizes. A cicatriz da blefaroplastia costuma ficar muito discreta, muito escondidinha, não aparece quando está de olho aberto, é muito difícil de encontrar quando está de olho fechado. A pele da pálpebra é extremamente fina e tem uma forte tendência a cicatrizar muito bem. Então, pode ficar despreocupada que a chance da sua cicatriz ficar muito discreta, bem escondidinha, é muito grande, né? Tomar o cuidado específico de não se expor ao sol, proteger tanto a região da cirurgia quanto o resto do corpo, porque mesmo tomando sol fora da cirurgia, a gente pode ter algum problema com pigmentações da cicatriz, mesmo que não seja diretamente a insolação sobre ela. Então, evitar mesmo o sol, proteger um pouquinho. Eu sei que está todo mundo preocupado com a vitamina D por causa do coronavírus, mas não vai passar, não vai fazer falta esse tempinho, não. Não pode passar babosa, não. Não acho que você deva passar nada. Principalmente essas coisas, esses produtos não muito médicos, digamos assim, porque a cicatriz seca e limpa é a melhor estratégia para que ela fique boa, fique sempre sequinha e fique fininha. Não acho que você deve passar essas coisas diferentes, não. O ideal é deixar bem sequinho, bem limpinho mesmo, do jeito que estava, do jeito que na semana que você voltou lá na semana passada. Pode ficar tranquila, vai ficar ótima. A Fernanda está perguntando, são as mais delicadas as de face? Geralmente sim, Fernanda, geralmente sim, porque são a face, qualquer milímetro, né, que a gente modifica no rosto, ele é perceptível, ele pode ser perceptível. As estruturas do rosto são pequenas em relação ao tamanho e, sim senhor, isso mesmo, muito bem.
as estruturas da face são muito delicadas. Então, pequenas mudanças, pequenas assimetrias acabam sendo um pouco mais, chamando um pouco mais de atenção. Para você ter uma ideia, assim, só como uma referência, quando a gente faz uma reconstrução de lábio, se há um desequilíbrio, né? um desencontro entre as duas bordinhas do lábio, por exemplo, de 1 milímetro, essa diferença pode ser vista por uma pessoa que está sentada a 2 metros de distância, né? Do outro lado da mesa, que a gente usa como referência. Então, a gente tem que ter mesmo bastante cuidado, Fernanda, com essas reconstruções de face. Claro, o objetivo principal é o tratamento do tumor, né? O tratamento oncológico, a resolução daquele problema que pode se tornar um problema grave se não for tratado adequadamente. Mas a reconstrução, como eu tenho dito desde o começo, também tem esse aspecto, também tem esse fim de estética, de manter a melhor aparência possível, manter as características faciais preservadas uma vez que ela tiver sido concluída. Então, sim, a face é uma das regiões mais delicadas mesmo da gente reconstruir e exige esses cuidados. Por isso que a gente sempre deve procurar o cirurgião plástico para esse tipo de reconstrução, para esse tipo de tratamento de tumores, para que a reconstrução seja planejada já mesmo antes da cirurgia, né? A gente tem diversas opções de reconstrução para poder escolher a melhor, dependendo de onde tiver o tumor, do tamanho que ele se apresentar, das características de pele do paciente, se tem um excesso de pele, se não tem, se a pele é mais rígida, se a pele é mais delicada. Isso tudo é importante para que a gente planeje melhor a reconstrução. Bom, muito bem. A Gislaine tá falando que fez uma apendicite e a cicatriz ficou enorme. É difícil a gente diminuir o tamanho de cicatriz. A gente pode melhorar bem o aspecto dela, né? Refazendo uma cicatriz, corrigir a cicatriz. O que é a correção de cicatriz que a gente fala? Né? Um assunto também que cabe muito bem aqui sobre sobre cirurgia plástica reconstrutora. O que é uma correção de cicatriz? É retirar aquela cicatriz que está ruim, retirar o aspecto negativo que ela tem, se é uma cicatriz que está aderida ao fundo, né, que está mais presa na parede, se é uma cicatriz que está larga, uma cicatriz que está alta. Então a gente retira aquela cicatriz e faz um novo fechamento, faz uma cicatriz nova, com mais cuidado, com mais delicadeza, seguindo os princípios da cirurgia plástica para tentar que aquela cicatriz evolua de forma mais favorável. Como eu disse mais cedo, às vezes a gente tem uma cicatriz cirúrgica, como uma apendicectomia, por exemplo, que foi feita numa situação de urgência, uma cirurgia de urgência. A apendicite é uma doença que pode se tornar muito grave, muitas vezes é frequente que haja uma infecção ali naquela ferida depois da cirurgia, porque o apêndice é muito infectado, tem muitas bactérias. Então, isso tudo pode acontecer, né? A cirurgia de urgência tem como objetivo salvar a vida do paciente mesmo e, eventualmente, acaba deixando uma cicatriz que não é tão agradável. Então, a correção de cicatriz é justamente isso. A gente retira essa cicatriz, faz uma cicatriz nova, num ambiente mais controlado, numa situação mais tranquila e acompanha a evolução dessa cicatriz. A Fê está perguntando se tem como melhorar a cicatriz de cesárea. Sim, né? É o mesmo princípio. Não é infrequente que a cicatriz de cesárea fica um pouquinho retraída e os pacientes se queixam de que estão como se tivesse duas barrigas, né? O abdômen termina e tem um fundinho, que é a cicatriz, depois tem mais um altinho. Isso é uma retração, né? Uma forma de retração cicatricial. E o reparo é justamente esse. A gente retira essa cicatriz, libera as aderências e faz uma nova cicatriz que seja mais agradável. Bom, muito bem. O recado principal era esse, que foi o que a gente falou no começo. A cirurgia plástica é uma só. Cirurgia estética e cirurgia reparadora têm os mesmos princípios, a mesma base teórica, a mesma evolução e andam muito próximos, né? Disse vários exemplos aqui para a gente lembrar sempre disso. Falei de algumas doenças, algumas situações que são frequentes. Existem várias outras. A gente faz live de cada cirurgia estética.
Para eu falar de todas as cirurgias reparadoras, teria que fazer várias também. Mas falamos das mais frequentes, das mais comuns, que nos ajudaram a fazer esse gancho aí entre a estética e a reparadora, porque eu acho que é extremamente importante lembrar. Todo bom cirurgião plástico gosta bastante da reparadora, porque é de lá que a gente traz muita bagagem, muita experiência e muito conhecimento teórico e anatômico para a cirurgia estética. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a todos. Boa noite e até a próxima.